Bom, Igor, vou tentar mostrar para você aqui qual o ritmo de trabalho que eu tenho, né, a sequência de trabalho aqui para desenvolvimento do site. A primeira coisa que eu faço é no CorelDRAW criar um layout básico que ao longo do desenvolvimento ele pode ser alterado. Mas para mim ter uma ideia mais dirigida do que eu quero, eu já faço um apanhado da minha ideia e já coloco no papel, na tela. No caso aqui, eu já quero criar com uma logomarca no canto, uma linha passando, definir os botões aqui do lado e essa área que vai ser a área dos filmes, né, que eu vou chamar no palco aqui. Bom, feito isso, como eu já disse, ele vai ser modificado ao longo do projeto. Eu vou abrir o Flash aqui para a gente já ir fazendo o trabalho. Volto a dizer que isso aí é um método de trabalho só. Então vamos abrir aqui um novo no Flash AS2, tá? Aqui está o nossa área de trabalho. Eu vou fazer a primeira coisa, que é modificar o documento, que eu quero ele com 1000 pixels por 600. Essa medida aí é você que vai depois pesquisar, é a que você achar melhor. Então eu tenho aqui 1000 por 600. Vou colocar ele aqui mais visível para a gente ver. Bom, aquele layout que eu fiz, eu vou trazê-lo para essa área de trabalho importando. Então vou importar aqui para o palco, que eu já havia exportado ela em JPG, que seria esse daqui. Então está aqui o meu layout do site. Eu vou precisar aqui de exibir umas réguas para mim poder fazer o aumento, né, aumentar a área. Bom, aqui eu vou dar uma alongada para que o meu limite fique aqui. Essa linha de contorno do site eu quero que ela fique aqui. Vamos chegar um pouco mais. Um pouco mais. Pronto. Não deu, eu vou dar uma quebrada. Ctrl B, que aí eu posso trabalhar a imagem só aqui de um dos lados, tem que ter que mexer dos dois. Aqui eu posso abaixar aqui também. Então o que eu fiz? Eu fiz com que, vou agrupar, Ctrl G, eu agrupo essa peça de novo. Então eu coloquei aquele layout que eu fiz no Corel aqui dentro, tá? Ele vai servir aqui no caso de base para que eu posicione as outras coisas que eu preciso. Bom, então o que eu faço? Eu vou vir aqui, eu quero que ele apareça durante toda a construção, então como eu vou bater um frame aqui mais na frente, né, inserir um quadro-chave, basicamente, e vou trancar porque eu não quero mexer nessa camada. Eu vou acrescentar aqui uma outra camada. Essa camada aqui eu posso até dar um nome nela aqui. É bom você nomeando as camadas para você saber onde você está mexendo. Tá. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é ser o fundo. Dá o nome de fundo, tá? Tá ali o nome de fundo. Então nessa camada eu vou desenhar aqui um retângulo, já tem as medidas aqui.
reservei em branco originalmente. Aí eu clicando duas vezes, eu seleciono ele todo, as linhas e o fundo. Com Shift eu elimino o fundo e tenho selecionado aqui só a minha linha de contorno. Eu vou trocar, vou aqui em propriedades e ela tá com 1 milímetro. Está bom, 1 milímetro está bom, vou deixar aqui com 1 milímetro mesmo. Agora o fundo dele, eu quero aqui a janela de cores que está aqui, já estava até ali. Eu não quero sólido, eu quero um gradiente, que eu tenho lá é um gradiente, né? Então eu vou colocar aqui linear. Eu quero que essa cor aqui ela seja verde. Só porque é linear. Fazendo no lugar errado. Linear aqui, branco. Vou colocar esse verde mais escuro, né? Ok, tá como verde. Agora eu quero girar isso daqui. Eu vou usar essa ferramenta de transformação gradiente, né? Eu posso chegar aqui para dentro, girá-la, depois eu chego e posiciono ela daqui. Ok, então esse aqui é o meu fundo. Então o que eu faço? Eu já tenho aqui o azul. Eu posso até tirar essas linhas daqui. Lá eu tenho a linha azul de contorno e tenho o fundo verde degradê. Como eu selecionei os dois, eu tenho agora como trabalhar os dois simultaneamente. O que eu vou fazer? Eu vou transformar esse aqui num símbolo, para que eu tenha isso registrado na minha biblioteca. Então eu vou converter em símbolo, vou chamá-lo de fundo, e é um gráfico. Ok, então ele toma essa forma. Colocar um efeito nele aqui na linha de tempo, que ele vai começar a ter esse ponto aqui, inserir um quadro chave. Depois eu seleciono todos eles, clico na linha e crio uma interpolação clássica. Venho aqui no primeiro frame e vou marcar clicando aqui nesse fundo, vou lá em propriedades, vou transformar um efeito de cor nele, que vai ser o alfa. Aqui eu altero de 0 a 100%. Eu quero que ele seja 0% no início. Então aqui ele não está me aparecendo. Eu vou esconder aqui, você vai ver que não tem nada. À medida que for avançando, ele vai a 100%. Né? Então se a gente clicar aqui, ele vai ter essa... Ele vai aparecer assim. Ok. Bom, então tenho já meu fundo aqui funcionando. Eu posso até colocar aqui um outro quadro-chave fechando e aproveitando que, para ele não ficar na repetição, eu vou chegar aqui nesse último frame, tem que ações quadro, que controle de linha de tempo, eu vou colocar um stop. Eu clico duas vezes em stop, ele me aparece aqui. Então eu tenho aqui um Azinho no label, que é me indicando que ele vai chegar no final e vai parar.
Então tem o fundo aqui. Bom, eu vou fechar o fundo, tampar o fundo para que eu possa ver o meu layout original. Agora eu vou colocar, depois do fundo, eu vou colocar a logomarca. Então eu vou criar aqui mais uma camada. E a partir do fundo, nesse frame 10, eu insiro aqui um quadro chave. E vou criar aqui uma logomarca. Eu vou também pôr um cadeado no fundo para que eu não mexa nele enquanto estiver mexendo no de cima. Tá? Então eu já aqui com o frame marcado, com o quadro chave, eu vou escrever aqui em cima, logomarca. Logomarca. Eu vou dar um zoom para me trabalhar ele. Vem aqui com a ferramenta. Fazer ele mais ou menos aqui grandinho. Vou dar um Ctrl Z aqui porque ele ter apertado o Shift para crescer proporcionalmente, aumentar proporcionalmente. Eu vou aqui em propriedade desse texto. Ele está aqui como Arial, mas eu quero o mesmo que está ali, que é a fonte Croissant. Cadê ela? Ok. Croissant. Então vou aumentar ela aqui proporcionalmente. Vai ficar mais ou menos o tamanho que eu queria. Aumentando ela aqui. Pronto. Tá aí minha logomarca. Ela é vermelha. Eu vou aqui em propriedades, mudo a cor para vermelho. Pronto. Eu tenho minha logomarca vermelha. Como eu criei mais um elemento, vamos transformá-lo em símbolo. Vou chamar ele de logo, com tipo gráfico. Eu tenho aqui tipo gráfico, tipo clipe de filme, botão. Ele vai ser um gráfico. Ok, então eu tenho um gráfico aqui. Posso também colocar um efeito na linha de tempo, que não vai me dar dor de cabeça, não vai me pesar o trabalho. Eu vou colocar ele aqui com mais alguns frames, mais um quadro chave, e vou criar uma interpolação clássica. No primeiro frame eu vou colocar ele lá atrás. Estou chegando ele para trás com a seta para a esquerda para que ele chegue lá na frente. Eu posso criar vários efeitos aqui. Eu estou criando um só para ver, para você ver como que pode ser feita a criação. Aí fica a sua vontade. Eu vou colocar aqui um efeito também de cor, de alfa com 0, né? Está com 0 aqui, 0%. Então você pode ver aqui que ele está completamente transparente. À medida que ele avançar, ele vai ficar colorido e vai para aquele lugar. Viu? Voltemos aqui. Ela aparece e vai chegando para frente. Tá? Bom, então tá aí a nossa logomarca. Eu vou trancar ela aqui também. Eu vou chamar essa aqui de logo. Ok. Aí eu vou criar essa camada aqui, mas eu vou passar ela para cima. Eu vou criar juntamente com mais um quadro chave. Vou criar essa linha de separa esses dois campos aqui. Eu vou usar aqui um retângulo.
colocar ele desse tamanho, ele vai entrar vermelho porque foi a última cor que eu usei. No caso aqui eu não vou querer essa linha, eu dou 2 cliques, seleciono e deleto. Aqui eu vou dimensionar esse tamanho do lado de cá. Do lado de cá também. Vamos ver aqui no meio. Eu vou aumentá-lo aqui também. Bom, vamos dar tirar o zoom. Aqui eu tenho a nossa barrinha. Na verdade ela é de outra cor, ela é verde, né? Ctrl Z, ela volta. Vou mudar a cor dela para verde. Vamos lá em cor, ela é um sólido, ponho verde, ok. Vou transformar ela num objeto para que eu possa também manipular e tudo guardado na biblioteca. Linha logo, que ela vai chamar. É um gráfico também, ok. Ela já se transformou, já posso movimentá-la. Posso trabalhar em cima dela aqui, criando os efeitos. Então eu quero que junto com a logo, ela tem vou inserir mais um quadro-chave. Também vou criar uma interpolação clássica. E no primeiro frame eu quero que originalmente ela seja bem pequenina, né? Diminuir ela bastante, vou chegar ela pro canto. Ela vai ficar lá no cantinho, que é o início. Então o zoom, vou ver aqui no final, para me usar uma régua, uma linha de guia, para posicionar o primeiro frame também. Ótimo, vou até diminuir mais. Ok. Vou colocar esse início também um efeito de alfa 0% para ela começar transparente. Então ela começa transparente. Então se eu chamar aqui novamente, dar um zoom aqui, à medida que ela for avançando aqui na linha de tempo, ela vai ficando. Deixa eu esconder aqui o fundo. Vou botar aqui, tá no zero, tá lá no 0. Aliás, está no frame 10, ela vai avançar junto com a logomarca e vai ficando claro até seguir. Bom, então tem isso aqui, eu dou o nome de linha, camada linha logo, ok. Então aqui a nossa camada linha logo. Então vendo tudo funcionando, vou trazer aqui, eu vou passo a passo, o fundo vem aparecendo, depois vem a logomarca com sua linha delimitada. Então eu tenho, se for passar rápido vai ser isso daí. Bom, vou esconder esse fundo porque eu preciso desse. Agora eu vou criar os botões. Esse botão ele vai aparecer a partir da logomarca, uma coisa de cada vez que vai aparecendo. Então eu clico aqui nessa última camada, acrescento mais uma camada aqui, nova camada. A partir desse frame insiro um novo quadro-chave. Vou dar um zoom aqui, que eu vou precisar de criar aqui. Então eu vou criar um botão semelhante a esse, já que eu fiz assim. Então eu vou pegar aqui e vou fazer um retângulo. Tá, ele está verde, mas eu vou colocar, vou tirar aqui Shift, tirar a linha de fundo. Aqui eu vou colocar a cor azul e vou agrupar esse objeto. Dou um Ctrl G, agrupar, para que ele não seja modificado. Você vai entender por quê. Vou criar um outro retângulo, dessa vez
aqui em cima, ele vai entrar da mesma cor. Se esse de baixo não tivesse agrupado, essa cor fundiria com essa e eu teria um objeto nessa forma que você está vendo aí, e eu não quero. Eu quero que esse aqui seja de outra cor. Vou voltar aqui. Eu quero esse daqui. Eu vou tirar a linha. Ok. Essa cor aqui eu vou escolher uma cor mais clara, que vai ser essa cor, e vou agrupá-la também. Pronto, agora eu tenho por cima, que foi feito numa determinada ordem, então o último fica por cima. Agora eu quero que os dois fiquem fundidos, porém cada um na sua cor. Então eu pego o primeiro que eu fiz, Ctrl B, desagrupo ele. Quando eu desagrupar o de cima, Ctrl B, que é o quebrar o objeto, né? Break apart. Então agora eu tenho o objeto separadamente. Ctrl Z. Eu tenho esse objeto separadamente. Eu vou aproveitar aqui. Esses botões eles podem ser feitos das mais variadas formas. Eu estou fazendo ele simplesinho assim, para a gente não entrar muito em detalhes. Seção 01 que vai chamar esse botão. Seção 01, eu vou em propriedades daqui e vou colocar uma fonte comum também, uma fontezinha Arial. Uma fonte Arial, vou colocar a cor azul escura. Ok, eu vou diminuí-lo também. Tá, eu vou selecionar aqui os dois e transformar isso num símbolo. Converter em símbolo, agora vai ser, vou dar o nome dele de bot, de botão, seção 01. Então vai ser botsec 01. Vou colocar aqui, ele agora é um botão. Ok, eu já tenho na biblioteca um botão. Nesse ponto aqui eu já posso editá-lo. Então eu clico com o botão direito, eu quero editar no local. E já que já está todo selecionado, eu vou transformar esse aqui num outro símbolo dentro do botão, que vai ser fundo bot. Aliás, eu cometi um erro aqui, eu vou quebrá-lo, Ctrl B, e vou criar aqui, converter em símbolo, vou chamar fundo bot. Eu tinha salvado ele lá como fundo botão, mas ele é um gráfico, tá? Então ele é um gráfico agora. Então aqui eu tenho 4 estágios do botão. Nesse primeiro estágio, acima, sobre, pare a ocorrência dele. Então você passa o mouse sobre, né? Então aqui eu quero que vou criar aqui um outro quadro-chave, outro quadro-chave aqui e outro quadro-chave aqui. No primeiro, ele é um botão normal. Quando o mouse chegar em cima dele, eu posso alterar isso aqui, eu posso acrescentar uma série de animações aqui no botão. No caso aqui eu vou colocar aquela base que a gente está mexendo, que é essa básicazinha aqui, que é o alfa, é esse alfa, só que agora eu vou colocar 50%, ok? Então nessa ponta fica isso aqui, que pode continuar o mesmo, aqui também a gente pode ter outras variações aí, mas por enquanto seria isso daí. Se a gente for ver aqui, ó, olha lá, viu? Ele mexe e tal. Volto para a cena, então eu já tenho meu botão criado aqui.
Bom, então meu botão está criado. Então eu já criei aqui nesse layout o fundo, o botão, aliás, a logomarca mais a barra e o botão. Esse botão eu também posso dar efeitos nele. Vou colocar aqui o efeito, seria um quadro, também dele uma interpolação clássica. Aqui no princípio eu vou colocar propriedade de cor com alfa 0 também. Então o botão ele começa ali do zero, depois ele vem aparecendo. Então eu tenho meu botão aqui. Então esse aqui é o botão bot sec 01. Ok. Marcando, vou colocar agora uma outra camada. É bom você trabalhar com várias camadas, que assim você pode trabalhar independente, trancando as outras, para que o não seja afetado com as mexidas de transformação. Bom, agora vem uma coisa importante aqui, que é criar a área do palco, onde eu quero chamar os filmes. Eu vou desenhar um retângulo aqui, que vai ser o meu filme. Então eu tenho esse retângulo aqui. Ele vai servir para duas coisas. Primeiro eu vou delimitar aqui a área que ele ocupa, usando as linhas de regra. Você pode usar outros artifícios, mas essas linhas de guias estão aí, vamos usá-las. Bom, eu vou anotar aqui essa área. Eu venho em propriedades e vejo que essa área eu tenho de altura 670. Vou anotar aqui no papel 670.8 e a altura está 412.5, porque eu vou criar um filme deste tamanho depois. Antes eu tenho só a área delimitada. Eu posso até jogar isso fora, que eu não vou precisar disso mais agora. Mas agora vem uma coisa importante. Nessa camada aqui eu vou criar um recurso para que meus filmes sejam chamados todos do mesmo lugar. Então eu vou criar um frame aqui, um quadro chave no frame, e vou inserir um novo símbolo. Esse novo símbolo eu vou chamá-lo de palco. Você pode dar qualquer nome: container, palco, espaço, filmes. O nome você que cria. Eu dei o nome de palco e vou chamá-lo de clipe de filme. Eu dou um OK e ele já vai abrir esse clipe de filme, que já está lá na biblioteca dessa forma, como palco, um movie clip de nome palco. Eu volto aqui para a cena, vou lá na biblioteca e vou pegar esse movie clip que está aqui e vou arrastá-lo para o palco. E vou posicioná-lo exatamente aqui na superior. Eu dou um zoom para me posicioná-lo de forma melhor. Então ele está ali. Como ele está selecionado, eu vou nas propriedades dele e está aqui o nome da instância ou da ocorrência. Eu vou chamar essa instância de palco também. Palco minúsculo, tá? E está instanciado como palco. Por quê? Porque quando eu chamar pelo botão um determinado filme, ele vai ter que cair
na instância palco, na posição palco, no lugar que eu determinei de nome palco. Correto? Então tem que se instanciar para que ele caia nesse local. Vou dar um zoom aqui. Quando eu clicar no botão, que eu já estava com ele selecionado aqui, eu vou tirar o cadeado para ter acesso a ele. Esse aqui, o botão, eu tenho aqui ações do botão. Então aqui tem ações do botão. Eu tenho que colocar um código nesse botão que quando ele for acessado, ele vai pegar o filme e colocar na instância palco. Eu já tenho esse código pronto aqui. Eu vou abrir eu já tinha feito isso aqui de experiência. Eu vou pegar aqui no botão e vou copiar o código, Ctrl C, e vou nesse meu sem título, vou clicar no botão. Eu tenho aqui ações de botão, eu vou colar aqui, Ctrl V. Então aqui eu tenho on release, ou seja, ao clicar no botão, o comando load movie vai pegar o filme sec01.swf que nós vamos criar e vai colocar no root de nome palco, no local de nome palco. Então aqui, aquela instância que a gente criou, esse load movie vai jogar o filme da seção 1 no local palco. Então esse é o comando para você chamar os filmes no seu palco, as sessões. Então tem aqui já, eu vou manter esse nome, que eu vou dar esse nome para o SWF. Bom, então ele já está aqui criado. Eu vou chamar essa camada de Movie Clip palco. Ele vai estar habilitado quando o filme chegar aqui. Agora eu vou salvar esse filme aqui, porque eu ainda não havia salvado ele não. Vou chamar ele de site modelo. Então chamando ele site modelo. Para não me engano aqui, eu estou abrindo, eu quero salvar. Vou chamar ele de site modelo. Vou salvar. Ok. Bom, então eu tenho esse site modelo aqui. Como ele já está salvo, eu posso dar um comando aqui para, deixa eu ver aqui, testar o filme, que é o Ctrl Enter, né? Testar o filme. Quando eu faço esse teste de filme, que é o Ctrl mais o Enter, eu vou criar o SWF. Então ele me aparece aqui. Ele aparece, se eu fizer novamente, ele vai aparecer. Está aparecendo esse fundo aqui porque ele existe lá. Eu ainda não tirei o fundo de modelo, né? Então ele vai aparecendo dessa forma. Fecha aqui, então eu já tenho o SWF. Eu tinha o FLA, que é o básico, e tenho o SWF, que é o FLA renderizado. Bom, agora eu vou pegar aqui e vou abrir um novo, que também vai ser um arquivo flash AS2. Ok. Eu vou lá em documento, modificar o documento e vou mudar para aquelas medidas que eu copiei, 670.8 por
412.5. Pode ser a medida que você quiser, ok? Então eu tenho meu filme aqui. Segundo meu layout, meu layout está aqui. Ele tem a cor verde invertida também. Então vou tampar aqui, deixei esse aberto. Eu vou aqui, vou pegar as linhas, vou exibir aqui uma das regras, vou pegar as linhas de guia. Eu poderia fazer criar esse objeto aí através dos números, mas eu vou pegar aqui para ser mais rápido. Tá, ele entrou ali como ele tem azul e tem essa parte aqui. Então essa parte do centro eu vou botar a cor linear, vai aparecer a última linear que eu coloquei. Então como que a gente inverte isso aqui? Gira, né? A gente vai usar a ferramenta transformação gradiente. Chega ele um pouquinho para dentro para você ter mobilidade, gira, no caso ao contrário, depois chega no local, tá? Se quiser usar outra ferramenta, você pode vir aqui no modificar, por exemplo. Eu quero transformar, inverter verticalmente, né? Transformar, inverter verticalmente. Eu já dei o giro ali, que beleza. Bom, agora eu já posso até tirar essa linha. Não preciso dela mais. Essa linha aqui está com 1 centímetro também, tá bom. Vamos deixar. Vou selecionar os dois. Vou chamar esse aqui, de convertê-lo em símbolo. Vou chamar ele de Fundsec 01. Ele vai ser um gráfico, ok. Ele também pode ter seus efeitos. Seria um quadro-chave. Vou criar uma interpolação clássica, sendo que a primeira eu vou colocar um alfa, propriedades, um alfa também de 0, para que na hora que ele aparecer ele faça essa, né? Vou dar uma distância para ele aqui de 35 frames, insiro um quadro frame aqui. No último eu coloco uma ação de stop para ele parar. Ótimo, então ele começa clareando, chega ali e para. Ótimo. Agora aqui nessa minha seção eu posso colocar o que for pertinente à seção. Vamos colocar aqui um texto qualquer. Textinho qualquer aqui. Eu vou nas propriedades desse texto, coloco uma outra cor. Eu vou transformar esse texto também em um símbolo, coloco txt sec 001. É um gráfico, ok. Posso fazer a mesma coisa também, colocar o efeito que eu quiser. Vou inserir um quadro-chave, vou selecionar tudo, criar uma interpolação básica. O primeiro
Eu vim aqui, clico na propriedade dele, vou colocar um efeito de cor alfa de 0, que já está no 0, que é o último que foi mexido. Quando ele avançar, o texto aparece. Então eu vou salvar esse arquivo. Eu já tenho aqui um sec01. Eu vou chamar ele de sec 001, mas eu vou ter que mudar no comando meu botão, que lá está 01, tem que passar para 001. Depois de salvo, eu tenho aqui no o testar o filme, que é o Ctrl Enter. Tá aí o filme. Então eu vou aqui no site modelo, vou lá no botão novamente, que está aqui, propriedade da ação do botão. Eu vou colocar aqui mais um 0, que é o nome do filme. Então, quando eu estiver rodando o filme principal, ele, ao clicar no botão On Release, ele vai por Load Move chamar o filme SEC 001 no palco, no root de nome palco. Então, se eu fizer uma modificação, eu novamente salvo, que é o Ctrl S, e dou Ctrl Enter. Então eu tenho aqui, quando eu clicar no botão, eu tenho o filme aqui. Ele chama exatamente onde é que está. Quando eu for clicar num outro botão que tiver esse mesmo root, o filme seguinte vai ocupar o espaço do anterior, sobrepondo ele. Então eu chamo ele aqui, o próximo que eu for chamar já vem aqui dentro, subindo por cima desse. Esse desaparece, que os dois não ocupam o mesmo espaço, o mesmo root. Então o próximo que eu chamar vai ficar no lugar desse. Então basicamente isso aí é um básico. Agora ele que pode ter um botão de sumir, ele pode ter um botão que dá um comando que ele vai para outro lugar, que ele abra outras coisas. As possibilidades são infinitas. Então basicamente é isso. No final das contas, eu venho aqui, esse layout aqui não me interessa mais, jogo ele fora. Então eu tenho apenas o que foi feito. Eu vou salvar, depois de salvar, Ctrl mais Enter, o filme está aí, eu chamo a sessão, ele vem aqui. Ok? Eu sei que vai suscitar um monte de dúvidas, mas isso aí já dá para você brincar um pouco. Ok? Tudo bem, então até uma nova oportunidade.